Não era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, com a graça de Deus e também com a sua família, amém? Hoje eu estou passando aqui, mas na verdade eu estou indo fazer uma viagem. Tô levando a minha mala e dentro da minha mala eu tô levando umas coisas muito importantes que eu vou usar nessa viagem. Mas antes de fazer essa viagem, eu queria te chamar para ir comigo. O que você acha? Vamos lá? Vamos fazer essa viagem comigo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou tirar da minha mala é algo que eu não posso viver sem. Eu quero que você tente imaginar. Vou te dar 3 segundos para você tentar imaginar o que é que eu tenho na minha mala que eu vou levar nessa viagem. Você já consegue pensar? 1, 2, 3. E aí? Agora eu vou abrir a minha mala para te mostrar. Sem isso, gente, eu não posso fazer essa viagem, porque eu vou ficar perdida. Eu não vou saber o caminho certo. Por isso, o que eu tenho de mais importante na minha mala, que eu preciso levar nessa viagem é, é a minha Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. É tudo que eu preciso para eu saber o caminho certo. Nela eu vou saber a vontade de Deus para mim. Nela eu vou saber aquilo que eu devo fazer e aquilo que, que eu não devo fazer porque não agrada a Deus e não é bom para minha vida. Então hoje nós vamos começar essa viagem por esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Eu preciso ler primeiramente o verso que está no livro de Gênesis. Isso, se você tem a sua Bíblia e quer abri-la, abra comigo nesse momento, ok? Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8. Ela diz assim, olha: porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, que eram as pessoas da época. Noé andava com Deus. Amém. Nós vamos hoje trabalhar um versículo para que a gente possa memorizar, tá bom? Tente memorizar aí na sua casa esse verso que a gente leu, ó. Noé achou graça diante de Deus. Você pode repetir comigo? Noé achou graça diante de Deus. Gênesis 6, 8. Então, gente, hoje a nossa história vai ser sobre um homem muito, muito bom que viveu há muitos anos atrás. Esse homem, ele achou graça diante do coração de Deus e ele se chamava Noé. Mas eu vou falar para vocês o que aconteceu. Na época de Noé, os homens estavam fazendo coisas muito más. Eles estavam brigando, eles estavam roubando, eles estavam matando, fazendo coisas que Deus não se agradava. Deus ficou muito triste porque ele viu que a maldade do homem estava aumentando cada vez mais no planeta Terra. E então, sabe o que aconteceu? Deus via os homens brigando. É você! Não! Eu quero o que é meu! Me dá o que é meu! E aí eles começavam a brigar. Você é um mentiroso! Não, você que é um ladrão! E aí eles começavam a brigar, gente, e era uma coisa horrível. Eles faziam coisas terríveis e Deus ficou muito, muito triste em ver o homem fazendo tantas coisas más. Foi aí que Deus, então, ele pensou em fazer tudo de novo. Deus ficou tão triste com aquilo que estava acontecendo que ele olhou na face da terra e ele viu um homem com um coração muito, muito bom. Um homem que tinha um coração que amava Deus. Um homem que gostava de fazer tudo que era certo diante de Deus. E esse homem, você sabe quem é? Você pode falar para mim? Esse homem é Noé. Sim, Noé. Noé era um homem que ele cuidava da sua família, que ele orava a Deus e ele tinha os princípios de Deus em seu coração. E ele tentava fazer, sabe o quê?
sempre obedecer a Deus. E Deus se agradou muito do coração de Noé, porque ele não se envolvia com os homens maus que estavam brigando e fazendo coisas erradas. Não, ele continuava fazendo o que era certo. Noé tinha uma esposa, ele vivia com a sua esposa, mas ele também tinha 3 filhos. Sabe o nome desses 3 filhos de Noé? Vou te contar. Um filho se chamava Sem. Sim, era um dos filhos de Noé, chamado Sem. Vou deixar aqui. O outro filho de Noé se chamava Cã. Sim, um nome meio estranho, né? Mas eram os nomes que eram usados naquela época. Cã, e tá faltando mais um. Quem era o último? Você lembra? Você sabe do nome? Quem é? É o Jafé. Sim, Jafé era o outro filho de Noé. Jafé. Olha só, Noé tinha uma família linda, uma família que cuidava um dos outros, uma família que não se envolvia com o que era mal. Então um dia Deus falou com Noé e falou assim: Noé, eu vou fazer tudo de novo nessa terra. Eu vou mandar uma chuva muito forte para poder limpar a terra dessa maldade que os homens estão fazendo. Tudo porque o coração deles, tá sujinho, tá cheio de maldade, muita maldade. Então eu quero limpar a terra, Noé, e fazer tudo de novo. E então Deus falou com Noé: a primeira coisa, Noé, que você vai fazer, você vai construir algo que vai ser muito grande, que vai proteger você e sua família. Sim, e eu vou te dar, Noé, todos os detalhes que você precisa para construir isso que eu vou te falar agora. O que foi que Noé construiu? O que foi que Deus falou para Noé construir, gente? O quê? Foi um grande barco. Sim, esse grande barco nós chamamos de arca, porque ele era tão grande, tão alto, mais ou menos do tamanho de um prédio de 3 andares. Era muito grande, sabe? E então Deus deu para Noé todas as especificações, tudo direitinho do que ele deveria fazer na construção desse barco. Noé ouviu a Deus atentamente. Noé não duvidou de Deus. E o que aconteceu? Noé até falou para aqueles homens, sabe? Falou para eles: gente, vai chover muito, Deus vai mandar um grande dilúvio sobre a terra. Arrependam-se do que vocês estão fazendo, arrependam-se. Mas aqueles homens com coração mau, eles, isso é mentira, nunca choveu aqui. Não vai chover não, Noé, você tá doido. Começaram a rir de Noé, começaram a falar, Noé, claro que não vai chover, você tá doido, Noé. Até parece vai chover. E então os homens não acreditavam. A Bíblia fala que os homens estavam, corrompidos, cheios de maldade, cheios de violência e cheios de incredulidade no coração. Sabe o que é incredulidade? É quando eles não acreditam em Deus, eles não temem a Deus. Então, isso encheu o coração desses homens de incredulidade. Por isso, Deus ficou muito triste com os homens na face da terra, mas Deus decidiu poupar a vida daquele homem que era justo, reto e bom, que era Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem reto, justo, bom, ele andava com Deus, gente! Ele era obediente, tinha muita fé. O que é fé, gente? É quando eu acredito numa coisa que Deus fala, mas eu não posso ver, eu não posso pegar, mas eu acredito, porque no meu coração eu tenho fé que Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Fé. Noé orava, gente, e Noé era amigo de Deus. Olha só, quantas qualidades, né, para Noé. Noé, ele andava com Deus. O que isso significa, gente? Quando você anda com alguém, você anda com alguém sem conversar? Você anda com alguém que você não conhece?
Acho que não, né? Quando a gente anda com alguém, é porque essa pessoa conversa com a gente, é porque essa pessoa gosta da gente e ela, o quê? Ela respeita você, não é mesmo? Então, Noé andava com Deus, Deus amava estar com Noé, falar com Noé, porque ele, afinal de contas, ele ouvia atentamente o que Deus falava e ele amava o que era certo, crianças. Se algum dia alguém começar a rir de você e começar a falar: você é um bobo, você é feio, vem fazer coisa errada comigo, não tem problema não. Crianças, vocês não ouçam essa voz, porque essa voz, com certeza, ela não vem de Deus. Essa voz vem do mal, para que vocês façam coisas erradas e depois vocês venham ficar numa situação muito difícil e muito envergonhosa. Uma situação de muita vergonha. Então, crianças, não ouçam essa voz, mas ouçam a voz de Deus. Ouçam sempre a voz de Deus falando: faça o que é certo. A sua mãe, o seu pai não vai gostar disso, não faça isso de errado, mas vamos agradar o coração de Deus e dos seus pais também, sendo obedientes, assim como Noé era, porque dessa forma você vai ganhar muitos e muitos presentes de Deus, porque ele vai te honrar e vai preparar tudo de melhor para o seu futuro. Então, Noé, gente, ele era esse homem que amava a Deus. Eu vou até colocar aqui para a gente não esquecer. E ele, então, começou a construir a arca. Ele começou a pegar martelo, madeira, serrote. Mas tinha um detalhe. Vocês acham que Noé fazia isso tudo sozinho? Não, não, não. Os filhos de Noé, ó, trabalhavam também. Sim, eles ajudavam o seu pai a construir essa arca. E eles batiam o martelo, eles pegavam o serrote, cortavam a madeira. Ups, caiu. E também, por último, eles passaram algo muito importante para que a água não entrasse no barco, não afundasse o barco depois, né? Foi algo que Deus mandou eles passarem, que era o betume. Sim, o betume era como se fosse uma tinta que eles passavam assim, ó. Eles passavam para poder selar a madeira para que não entrasse nem um pouquinho de água. Tá vendo? Isso! E aí, assim, o barco não entrava água, não tinha perigo. Assim também é nas nossas vidas, crianças. Quando nós temos o sangue de Jesus sobre nós, ele fecha cada brechinha da nossa vida para proteger-nos contra o mal, para que o mal não entre no nosso coração, sabia? Peça sempre que o Senhor Jesus derrame o seu sangue sobre você para te guardar e para te livrar do mal, viu? Então, esses homens, eles trabalhavam dia e noite para poder ver a arca pronta. E Noé ouvia muitas piadinhas das pessoas rindo dele, achando que não ia chover. Mas vocês acham que Noé, ele ouviu essas pessoas? Ele parou de trabalhar por conta disso? Não, Noé continuou. Ele continuou trabalhando porque ele sabia que quem tinha falado para ele fazer esse projeto era Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Então ele obedeceu e ele teve fé no seu coração. Tá vendo? Não desista quando Deus falar para você fazer algo. Nunca desista por causa do que as pessoas estão falando. Esteja sempre pronto para ir em frente, para obedecer a Deus e para não ouvir o que essas pessoas estão falando. Elas não sabem o que estão falando. O que importa é o que Deus fala com você, é o que o papai e a mamãe fala com você, ok? Então, gente, depois que eles terminaram de fazer toda a arca, aí o que aconteceu? Deus começou a mandar os animais, porque Deus queria salvar a família de Noé, mas também os animais. E aí Deus mandou que entrasse na arca 2 animais da mesma espécie, só que um macho e uma fêmea, um menininho e uma menininha. Sim, Deus se agrada muito do casal, do menino e da menina. Esse é o casamento, é a junção que Deus fez na terra, que Deus criou, menino e menina, para se casarem. Então, a ovelhinha entrou
as 2 ovelhinhas, elas entraram na arca. Depois vieram mais animais, de 2 em 2, ó. Vieram também os macacos, olha, menino e menina, macho e fêmea. Vieram os outros animais que já estão aqui na arca, a girafa, veio 2 girafas também, ó, tá vendo? Vieram mais a outra girafa, veio a zebra, aqui a zebra, veio também 2 de cada espécie da zebra, 2 animais, o tigre, olha o tigre, e aqui o outro tigre. Então, assim, gente, entraram todos os animais que Deus tinha falado para Noé cuidar. Só que Noé teve que fazer uma coisa também. Sabe o que ele fez? Ele teve que pegar comida. Sério? Olha lá. Ele teve que levar muita comida para dentro da arca. Imagina, todos esses animais, eles deviam comer muito, não é mesmo? Então, ele se preparou, levou comida para a arca, porque Deus mandou ele levar as comidas. Imagine se ele não tivesse ouvido, hein? Ele iria passar fome, não é mesmo? Então, ele levou também as comidas. Olha só, deve ter pego muita frutinha, muita coisa gostosa, né? Para poder levar para os animais. E então, depois que ele estava pronto, que tudo estava pronto, a comida estava lá dentro, os animais estavam lá dentro, toda a família de Noé já estava dentro da arca. Aí, o que aconteceu, gente? Deus fechou a porta da arca. Não foi nem Noé. Deus fechou a porta da arca para que ninguém mais entrasse. E aí, então, começou a acontecer o que ninguém esperava. O que começou a acontecer? Começou a surgir as nuvens, começou a fechar o tempo e começou a chover, a chover, a chover. Começou a chover muito e aí muita água caía sobre a terra, muita água. E a água, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela foi aumentando de forma, gente, olha que ela subiu e ela ficou da altura da arca, assim, mais ou menos, sabe? Ó. E aí, gente, quando ela subiu, depois disso, ninguém podia sair da arca. Então, Noé e a sua família, eles ficaram dentro da arca por quanto tempo? Você sabe? 40 dias e 40 noites. É! Imagina, gente, como que era dentro daquela arca, com tantos animais. Devia ser muito barulho. Devia ser barulho de pato, barulho de cavalo ao mesmo tempo. Devia também ter um cheirinho meio ruim lá dentro, né? Porque todos os animais juntos, imagina? E eles também comiam. Então era muita coisa, né? Muita coisa. Imagina só, ninguém podia sair de lá, né? Nem para dar uma voltinha lá fora. Então, gente, esse foi parte do propósito de Deus, para provar também Noé se ele ia ser paciente, se ele ia continuar amando a Deus naquela situação difícil, sabe? E se ele iria estar continuando confiando em Deus. E Noé continuou a confiar em Deus e isso parece até com os nossos dias, não parece? Nós estamos no meio de um momento difícil para a humanidade, que é essa pandemia do vírus, né? Desse vírus que está atacando as pessoas. E como Noé ficou dentro da arca, nós também devemos ficar dentro das nossas casas por esse tempo, porque assim Deus estará guardando a nossa família. Então, gente, não é mera coincidência, tudo tem um propósito de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer nos ensinar algo através dessa situação, mostrando o que aconteceu com Noé. São coisas bem parecidas, né? Coisas que nós devemos aprender com Noé, a ser um homem bom, a ser uma pessoa que conversa com Deus, que é melhor amigo de Deus. Então, gente, depois de chover 40 dias e 40 noites, aí a chuva parou. E Noé, então, ele pegou e soltou uma pombinha para ver se a água tinha baixado, se eles poderiam sair da arca, sabe? Só que aí quando a pombinha foi
foi pelo céu para poder ver se já tinha terra seca, ela voltou sem nenhum galinho de árvore. E aí Noé viu que não podia sair da arca ainda, mas depois de uma semana ele soltou novamente, e aí a pombinha já veio com galinho de árvore no bico. E aí Noé, então, sabia que a terra já estava começando a ficar verde de novo, a água já estava começando a baixar. Mas só pela última vez, quando ele soltou a pombinha e a pombinha não voltou, foi que ele teve certeza de que ela não voltou, porque ela achou um lugar para morar, ela achou uma terra. Então, eles então poderiam sair da arca. E quando Noé e a sua família saíram então da arca, eles viram que eles estavam em cima de um topo de uma montanha muito, muito alta, que se chamava Ararat. É um nome meio estranho, né? Essa montanha, ela era muito alta. E aí a arca foi parar lá em cima, gente, olha! E a primeira coisa que Noé fez com a sua família foi o quê, gente? Quando ele saiu da arca, o que ele fez? Ele orou a Deus e ele agradeceu, Senhor, obrigado por guardar a minha família durante toda essa tempestade, desse dilúvio. Deus guardou a minha família, Deus teve misericórdia de nós. Então, gente, a gente tem que sempre aprender isso com Noé, né? Ser grato a Deus, agradecer e orar ao Senhor para que a gente seja melhor amigo de Deus, certo? E então Deus fez aparecer no céu um sinal para mostrar que ele nunca mais ele iria fazer isso novamente, nunca mais ele iria mandar um dilúvio sobre a terra, mas ele iria estar fazendo uma nova aliança com o homem, uma aliança de paz, uma aliança aonde ele prometia nunca mais mandar nenhum dilúvio desse sobre a face da terra. E então foi quando Deus mandou o arco-íris. E a Bíblia fala do arco-íris. É uma coisa linda você ver que na Bíblia existem as coisas que você está vendo aqui fora, né? Porque foi Deus que criou. Então, crianças, o que a gente aprende com essa história? Resumindo, que nós temos que estar sempre, né, numa arca como essa. Nós temos que entrar na arca para poder ficarmos protegidos com a nossa família. No dia mau, no dia da tempestade, nós precisamos estar quietinhos dentro da arca. Mas que arca é essa, tia Ju? É a arca de Noé? Nem existe mais a arca de Noé? Não, não é a arca de Noé. É uma arca parecida com a de Noé. Uma arca espiritual. Que é, sabe o quê? Olha só. É esta arca, esse barco que nós temos que nos esconder com a nossa família. É no barco de Jesus. Sim, hoje nós temos a escolha de servir a Jesus, de entrar no barco com Ele. E aí então nós ficaremos protegidos e livres de todo o mal que vier sobre a humanidade. Jesus vai estar com aqueles que amam a Ele, vai estar ali protegendo, guardando e livrando de todo mal. Então, da mesma forma como Noé entrou na arca para proteger-se junto com a sua família, você também hoje tem a escolha de entrar no barco, na arca de Jesus, para que você fique protegido, para que você seja o melhor amigo de Jesus, para que Ele fale com você. Depois que quando você aprende que Jesus, Ele te ama, Ele ama tanta gente, e que Ele quer um relacionamento. Jesus quer andar com você, Ele quer ter um relacionamento com você de amigo. Ele quer conversar com você. Então, crianças, aceite sempre estar no barco com Jesus. Faça a sua boa escolha. E eu tenho certeza que você e a sua casa estará protegida pelo Senhor. Assim como a palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Não desista de fazer o que é certo, o que você sabe que agrada a Deus. Faça, crianças, porque a sua recompensa, ela vai vir de Deus. É isso que é a promessa de Deus para nós. Amém? Vamos orar agora para que nós possamos sempre ser obedientes, para que nós possamos ouvir a voz de Deus? Vamos orar comigo? Então vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor tem guardado as nossas vidas no meio de dias tão tempestuosos, Senhor. O Senhor tem guardado a nossa família, a nossa casa, o nosso coração em Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, nos ajuda a sermos como Noé nesse sentido, sermos obedientes, termos a fé que Noé teve também, sermos, ó Deus, teus servos fiéis. Por favor, Senhor, fica comigo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E é isso, crianças. Um forte abraço da tia Ju para vocês e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima semana, certo? Então, pratique essa semana o que você aprendeu. Fale para o papai e para a mamãe e decore aquele versículo que nós falamos, né? Que Noé achou graça diante de Deus. Que nós também possamos achar graça diante do Senhor. Amém? Tchau! Fiquem com Deus!